Boa tarde, meu nome é Eduardo Guerreiro Betulossi, professor de Ciência e Literatura do Departamento de Ciência da Literatura da Faculdade de Letras da FRJ. Estamos no curso de Teoria Literária 1, falando sobre, fazendo uma introdução ao curso. Tá? Então, agora a gente vai passar para esse próximo slide aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia melhor do que é esse asterismo. O que é esse asterismo da constelação de Órion. Ok? Então, assim, você tem aí uma escala do cinturão de Órion e o Sol. São 3 estrelas. As Três Marias são 3 estrelas. Tá? 3 estrelas. 3 estrelas. Uma aqui, outra aqui, outra aqui. Né? A Unitac, a Unila, Mintaka. Você vê a diferença delas de tamanho em relação ao Sol. Isso aqui é uma escala. Então você vê o tamanho do Sol e você vê o tamanho delas. São bem maiores do que o Sol, certo? Sim, são bem maiores do que o Sol. Inclusive é por isso que a gente pode ver. Né? Por isso que a gente consegue ver dessa maneira. Porque elas são consideráveis. Ok. Aí aqui você tem, dentro do mapa astronômico do céu, né, você tem uma ideia melhor. Você tem a constelação de Órion, tá? Constelação de Órion. Aqui tem as Três Marias, ó, é esse asterismo. Isso aqui é um asterismo. E Sírius, que é uma estrela importante, uma estrela assim que é bem visível no céu, né? Está próxima das Três Marias. Então, se você conseguir localizar Sírius, você possivelmente vai conseguir localizar as Três Marias e logo a constelação de Órion. Tá? No céu. Aí, assim, eu coloquei aqui um outro fator, quer dizer, tem uma pesquisa aqui que eu fiz em espanhol, né? Está dizendo, as 3 estrelas são conhecidas na Espanha e na América do Sul como as Três Marias. Quer dizer, na Espanha também, tá? Na Espanha e na América do Sul. Nos países mediterrâneos, nos países da América Central e Caribe, como México, Porto Rico e parte da Colômbia, são conhecidas como os Três Reis Magos, né? Devido a que é visível saindo pelo horizonte no anoitecer da época de Natal e nos dias prévios à Epifania, dia 6 de janeiro. Então, é visível nesse período do ano. Né? Só que existe uma outra questão que a gente precisa se perguntar também, né? Que é a seguinte: por que esse cinturão, por que a América do Sul, por que a Espanha e a América do Sul resolveram chamar esse cinturão de Órion, esse asterismo, né, de Três Marias? Por que o nome é Três Marias? Por que um nome... Por que não inventaram um outro tipo de nome para isso? Né? Não dá para entender. Né? Por que não chamaram de Os Três Porquinhos? Por que não chamaram de Os Três Escoteiros? Por que não chamaram... Por que não chamaram de Os Três Jogadores de Futebol? Né? Por quê? Por que chamaram de Três Marias? Aí a gente tem que responder essa pergunta também. Né? Vamos responder essa pergunta também. Vale a pena fazer isso? E a resposta ela não é nada de outro mundo. Ela é bem racional. Né? Historicamente, ela faz todo sentido. Três Marias é o nome de como são conhecidas as 3 mulheres de nome Maria. Calma aí. As 3 mulheres de nome Maria, que, de acordo com a interpretação tradicional dos 4 evangelhos canônicos, foram até o túmulo de Jesus acompanhando a mãe dele, Maria. Na tradição da Igreja Ortodoxa, o que é a Igreja Ortodoxa? Porque assim, você tem a tradição da Igreja Católica, tá? Que é a Igreja de Roma, e você tem a tradição da Igreja Ortodoxa. Qual a diferença entre as duas? As duas é a seguinte, que
a Igreja Ortodoxa era a igreja, porque teve uma ruptura, né, das igrejas no período já medieval, né, em que você tem a igreja, você tem a ruptura. Primeiro era uma só igreja, tá? Assim, quando no século IV, quando a religião oficial de Roma se tornou o cristianismo, né, era sempre uma só igreja cristã. Tá? Só que aí, lá na época medieval, apareceu uma ruptura da igreja ocidental, da igreja de Roma, propriamente dita, e uma igreja bizantina, né, que passou a ser essa igreja ortodoxa, né, que era a igreja, basicamente, que depois, né, tradicionalmente, virou a igreja da Grécia, do país da Grécia, não a Grécia clássica, não estou falando de Grécia clássica, não, estou falando da Grécia já nesse período medieval, né, e moderno. Tá? Se tornou o cristianismo próprio da Grécia e o cristianismo da Rússia. Tá? Do país da Rússia. Né? Então, assim, o cristianismo dos russos, ele não é o catolicismo. Ele é essa igreja ortodoxa, que tem características muito específicas que são bem diferentes da igreja católica, que é a igreja que a gente conhece, porque tradicionalmente a igreja que tem o maior número de fiéis no Brasil, hoje em dia, né, em torno de 60%, e foi a igreja da colonização. Né? Nós fomos colonizados pelos jesuítas, nós fomos colonizados por essa igreja, a igreja católica, né? Que dominava Portugal e Espanha. Tá? Então é por isso. Tá? Então é importante fazer essa ressalva, né? Antes da gente, para a gente entender. Então vamos lá. Na tradição da igreja ortodoxa, elas estão incluídas num grupo maior. Estamos falando das Três Marias. O que é Três Marias? Três Marias, elas são as três mulheres de nome Maria que foram até o túmulo de Jesus acompanhando a mãe de Jesus, que é Maria, que isso todos nós conhecemos. Né? Na tradição da igreja ortodoxa, não é a igreja católica, elas estão incluídas num grupo maior, conhecido como portadores da mirra. Mirra é uma plantinha, né, que tem um significado simbólico. Né? Todos os 4 evangelhos mencionam as mulheres indo até o túmulo. Tá? Então nós estamos falando dos 4 evangélicos do Novo Testamento. Certo? Nós estamos falando do evangelho de João, de Mateus, de Lucas, certo? Mas apenas Marcos, né? Aí aqui está o versículo, né? 16, capítulo 16, versículo 1, identifica as 3. Só o evangelho de Marcos identifica as 3. Nesses versículos, elas são Maria de Cleófas, Maria Madalena e Salomé, também conhecida como Maria Salomé, identificada no Ocidente como Maria, mãe de Tiago. Quer dizer, são personagens do Novo Testamento, são personagens bíblicas. Tá? Aí agora nós podemos nos perguntar, ora bolas, mas por que a América do Sul e a Espanha colocam o nome de Três Marias por um asterismo no meio do céu? Ora bolas, por quê? A resposta é óbvia. Porque faz parte de nossa cultura religiosa. E a cultura religiosa, ela é a base da cultura mesmo. Né? Sim, religião é a base de qualquer cultura. Né? Então, é claro, nós não precisamos nos perguntar por que diabos eles deram o nome de Três Marias. Não precisamos fazer essa questão. Porque faz parte da nossa cultura. Faz parte da nossa cultura. A nossa cultura, a cultura católica, ela é católica. E aí ela vê um monte de coisas e dá nomes de acordo com essa referência do Novo Testamento. Né? Então, respondida a questão, agora nós sabemos exatamente, né, o porquê do nome Três Marias. Agora nós sabemos disso. Tá? Então vamos lá. O céu e a literatura francesa. Volta a citar.
Aí agora nós vamos voltar para o texto. Tá? Vamos lá. Não sei por que chamava de Mariazinhas mesmo quando faltavam as Três Marias. Eu repito que a gente ainda não sabe exatamente por que ele chamava as estrelas de Mariazinhas e eu vou manter essa dúvida. Eu quero manter essa dúvida. Tá? Depois eu falo sobre isso. Mesmo quando falavam as Três Marias, sua verdadeira vocação desde criança seria a de astrônomo. Né? Aí ele de uma hora para outra, assim, o Murilo Mendes estava falando aqui, né? Desse nome muito peculiar que o professor dele dava a qualquer estrela. E aí depois ele vai falar um pouco mais do seu mestre. Né? A vocação do Almeida Queiroz, desde criança, né, sua verdadeira vocação seria a de astrônomo. Mas o destino dispusera diversamente. Aí ele cita aqui uma frase do professor. Troquei o céu pela literatura francesa. Dizia, ajustando a mão e a vista, a mão e a vista o aparelho. É uma frase deliciosa essa aqui, né? Assim, troquei o céu pela literatura francesa. Quer dizer, ele tinha um talento, ele tinha uma certa vocação, né, para ser astrônomo, mas ele acabou escolhendo ficar com a literatura francesa e não o céu. Né? Citava então o verso de Corneille quando Cid narra o seu ataque aos mouros. Né? Corneille, ele é um tragediógrafo francês, tá? Também da literatura francesa, basicamente do século XVII, mais ou menos da mesma época que Racine, né? Que esses grandes do teatro francês, né? Esses grandes nomes do teatro, enfim, da França, que é assim, a base da literatura europeia, basicamente. Né? E aí ele cita... o Corneille ele é um autor do famoso neoclassicismo francês, do teatro neoclássico francês. Né? Enfim, século XVII. Né? A glória da literatura francesa está nesse teatro neoclássico francês. Inclusive, assim, é tão glorioso que se você for pegar assim, todo o movimento romântico, né? O início do movimento romântico está na Inglaterra e na Alemanha. E ele foi inicialmente uma reação ao neoclassicismo francês. Tá? Então, assim, tudo aquilo que a gente entende por romantismo e a base assim, da mais poderosa cultura alemã e inglesa, ela é uma reação à glória do teatro neoclássico francês, né? Absolutista. Tá? Então, que é um teatro aristocrático. Né? O romantismo ele é, por definição, anti-aristocrático. Então ele vai contra as regras estritas. Né? A aristocracia ela formula regras, né, de composição, né, muito rígidas. Né? Então o Corneille ele é desse movimento. Tá? Um movimento assim, extremamente clássico. Tá? Bem, e aí ele cita aqui uma peça do Corneille que se chama El Cid. Cid é um cavaleiro, um cavaleiro espanhol, né, medieval. Tá? Existe uma lenda do Cid. Inclusive um dos primeiros textos das canções de gesta, assim, os primeiros textos da história da literatura francesa é sobre o Cid também. Né? E enfim, o Corneille, essa é uma lenda comum assim de assunto, né? De servir como assunto para peça de teatro, para romance, para qualquer tipo de coisa assim, né? Literariamente
é uma tradição literária, né, você falar sobre o Cid. Né? Então ele fala, citava então o belo verso de Corneille quando o professor citava o belo verso de Corneille quando Cid narra seu ataque aos muros. Né? Quer dizer, Cid, o cavaleiro espanhol, narra seu ataque aos muros aos árabes, certo? Isso aqui, Idade Média, você vê, né? Cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Quer dizer, esta obscura claridade que cai das estrelas. Olha que verso poético. Esta obscura claridade que cai das estrelas. Né? Você vê aqui, você tem um oxímoro. Né? Obscura claridade. Isso aqui é um oxímoro, isso é um paradoxo. Né? Uma claridade não pode ser obscura. Né? Mas na poesia você pode dizer isso. Né? Essa obscura claridade que cai. A claridade cai das estrelas. Né? Porque as estrelas estão lá em cima. Então, se ela vem para cá, ela cai. Né? Interessante. Né? Aí acrescentando. Não parece um verso de Victor Hugo? Né? Sua polidez inclinavam muitas vezes a fingir interesse pela opinião do neófito. É o tipo da coisa que eu não faço. Assim, eu não estou fingindo meu interesse quando eu perguntar para vocês. Né? Isso não vai acontecer. Mas é a maneira como ele está se referindo aqui. Faz parte da ironia do texto do Murilo Mendes. Isso daqui é ironia. Né? Ironia é um dos elementos mais importantes da retórica literária. Certo? Com este e outros exemplos afins, incitou-me a estudar o fenômeno das antecipações na literatura. Né? Então, enfim, você vê que faz parte, assim, ele está lembrando, o Murilo Mendes está lembrando os ensinamentos do Almeida de Queiroz para ele. Né? Mas o herói desses momentos de astronomia amadorística, quer dizer, enfim, ele era um amador. O Almeida de Queiroz era um astrônomo amador. Por quê? Porque ele era um humanista. O humanista, ele sabe de muitas coisas. Né? Então, um humanista é amador em muitas coisas também. Né? Aqui não faltava o conforto de refrescos, broas e biscoitos, servidos pelas 3 musas da cozinha. Aí ele tinha falado lá das filhas, né, lá no passado, que tinha fantasiado com as filhas, e as filhas que serviam. Você vê aí, você tem a posição da mulher, né, da menina que está servindo, né, essa relação entre mulher e homem, né, que as feministas com o tempo elas foram lutando para isso acabar, né, a ideia da mulher servir, né, o adolescente e o professor, né, o homem da casa, né, enfim. Era Fontenelle, né, e aí ele está dizendo aqui, não faltava... Mas o herói desses momentos da astronomia amadorística era Fontenelle. Ele já tinha citado essa figura anteriormente. Tá? E aí ele diz assim, sabendo que eu tinha sido fortemente abalado, ébranlé, né, o termo francês, pela visagem do cometa Halley, né, o cometa Halley ele passou, acho que no início do século XX, né, com certeza, acho não, tenho certeza, no início do século XX ele passou, e quando ele passou, assim, foi um acontecimento, porque todo mundo viu aquele cometa, era grande, era uma visão grande, porque quando ele passou de novo, eu acho que ele passou nos anos 90, eu acho, nos anos 80, 90, eu vi, mas assim, era um negócio pequenininho no céu, entendeu? Só que isso por causa da distância dos astros, né? Esse efeito de distanciamento que tem, né? de alargamento que tem no universo, né? Fez com que a outra vez que o Halley passou, a gente tenha visto uma coisa muito pequena. Mas nesse primeiro momento, no início do século XX, assim, o cometa vindo, ele era bem impressionante, né? E o Murilo Mendes viu o cometa Halley. Ele tem poemas sobre isso, inclusive. Né? O professor confiou-me ser muito preocupado pelos problemas da personalidade, os problemas da personalidade dos astros e da existência da vida em outros planetas. Angustiado durante um certo período pela meditação de Pascal,
o silêncio eterno desses espaços infinitos me atemorizam. Né? Essa citação de Pascal, ela é famosa, tá, gente? Ela é bastante famosa. Todo mundo, toda hora, cita essa citação. Pascal é um dos grandes filósofos da França. Tá? Também dessa época, né? Também dessa época, do século XVII, é um grande filósofo, teólogo, né? Enfim, humanista também, Pascal. Tomara Fontenelle como seu antídoto, quer dizer, angustiado durante o professor, angustiado durante um certo período pela meditação de Pascal, né, que é uma meditação que mostra, né, uma espécie de temor diante dos espaços, do silêncio eterno dos espaços, né? Tomara Fontenelle como seu antídoto, quer dizer, o antídoto desse temor é Fontenelle. Quem é Fontenelle? Fontenelle é um grande iluminista francês. Tá? Um dos grandes iluministas franceses. E ele escreveu esse livro aqui, Entretien sur la pluralité des mondes, né? Digressões sobre a pluralidade dos mundos. É um livro importante de um iluminista sobre a ciência nascente, né? Recém-nascida, a astronomia. Então, Fontenelle é basicamente um dos primeiros astrônomos, assim, né? Os primeiros figuras que escreveu sobre a astronomia. Tá? E aí ele está citando que o professor ele lia Fontenelle, lia esse livro, mostrando-me algumas passagens que sublinhavam o lápis vermelho. Né? Então você vê, se tem uma materialidade, né, do livro, do mestre mostrando para o discípulo, né? Mostrando para o discípulo o livro, tá? E aí o mestre mostrando o livro, aí mostrando assim, né, os apontamentos que o mestre fazia no livro. Olha o lápis vermelho aqui, o sublinhado do mestre no livro, entendeu? Você vê a relação próxima do mestre com o discípulo, né? Assim, concreta, assim, material. Né? Mostrando-me algumas passagens que sublinhava lápis vermelho. Mais tarde, abordando sozinho este tratado, pude constatar a atualidade das questões que levanta. Comecei a situar o passado no futuro. Né? Aí é interessante, porque o Murilo Mendes, depois, porque no período que ele estava com Almeida, era o período de adolescência. Aí, tempos mais tarde, o Murilo Mendes ele leu o livro inteiro, entendeu? E encontrou atualidades assim no livro. Né? O livro continha atualidade, não importa se era do século XVII, né? Continha atualidade. Né? E aí ele chega a uma conclusão. Comecei a situar o passado no futuro. Né? Isso aqui ele está invertendo o tempo aqui. Né? E que é uma formulação interessante, uma formulação literária interessante. Quem ousaria negar que, ao menos para uma memória fértil, o passado situaria-se a posteriori? Tá? E aí ele cita um trecho em francês, que eu sei que vocês não vão entender, a não ser quem esteja estudando francês aqui e quem já leia. Né? A gente não precisa ler isso aqui, mas é um trecho muito interessante. Tá? Assim, a respeito, assim, um texto poético, um trecho poético sobre os astros, assim, né? Como que assim, a vista, né, das pequeninas estrelas, assim, aquela poeira de pequenas estrelas que você vê, né, parece que você pode, que uma pessoa numa estrela pode falar contra essa estrela, parece que é um pulinho aí de uma ou outra, entendeu? Fica, né, suscita a imaginação, certo? Então é interessante isso aqui. Né? Aí assim, o Murilo Mendes ele vai acabar dizendo: o professor tornara-se-me quase um ídolo. Né? Grande era a sua paciência, bondade, mas a esperança de que eu me tornasse alguém. Isso aqui é interessante, né? Porque Murilo Mendes se tornou de fato alguém, um dos maiores escritores da literatura brasileira. Né?
Depois de um certo tempo, convenceu-me que as lições deveriam ser dadas em francês. Bem, o texto é muito interessante. Continua acontecendo coisas muito interessantes. Né? Vamos voltar a citar aqui no slide. Volta a citar Murilo Mendes. Só um instante aqui para eu não confundir aqui as coisas. Volta a citar Murilo Mendes. Sua verdadeira vocação desde criança seria a de astrônomo, mas o destino dispusera diversamente. Troquei o céu pela literatura francesa, dizia ajustando a mão e a vista o aparelho. Eu achei interessante essa passagem porque ele dá essa tirada, né, de grande impacto. Troquei o céu pela literatura francesa. E depois a narrativa, né, o texto aqui, ele sai, né, do tempo da narrativa e passa para uma descrição, né, uma descrição do momento em que ele está falando, dizia ajustando a mão e a vista o aparelho. Né? Quer dizer, ele fez essa tirada de impacto enquanto ele estava lá ajustando o aparelho para poder ver melhor as estrelas. Né? Porque aí você tem aqueles ajustes do telescópio para não ficar muito embaçado, esse tipo de coisa. Né? Bem, aí aparecem algumas questões já, porque a gente já falou bastante, já tem muita informação, né? Por que eu estou abordando tudo isso? Ainda vai ficar claro, porque ainda tem outras coisas a dizer, mas em relação ao texto, mas a gente já pode introduzir algumas questões básicas do nosso curso. Tá? Então vamos lá. Questões. Como um professor marca a entrada de um leitor na literatura? Porque, a princípio, assim, uma pessoa ela pode ser iniciada à literatura, não precisa ser iniciada por um professor. Ela pode chegar a ver um livro na livraria, pode resolver ir uma livraria, ver um livro, aí comprar o livro, aí ler o livro, aí ficar encantado com um livro, entendeu? Aí comprar outro, não sei o quê, pode não ser iniciado por um professor. Mas, de qualquer maneira, né, assim, uma das formas mais comuns de alguém se iniciar à literatura é a partir do ensino médio mesmo, é a partir da escola. Né? É difícil que seja a partir de um outro lugar. Pode ser a partir da família, você pode ter um pai e uma mãe que sejam grandes leitores. Muita sorte quem é assim, muita sorte quem tem um pai e uma mãe assim. Mas a maioria das pessoas não tem um pai ou uma mãe, porque a maioria das pessoas elas não são pessoas que leem muito, obviamente. Né? Estamos no Brasil, não estamos na França. Né? Na França, sim, até tem mais gente, mas aqui não. Então, geralmente vai ser por um professor que isso vai acontecer. Né? Não vai ser por outro lugar. Tá? Como o desejo de alargar os horizontes vai do céu concreto para a imaginação literária? Essa foi a minha questão com essa tirada do professor. Entendeu? Quer dizer, quando você olha para o céu, você olha e você tem uma tendência a você querer alargar os horizontes. O que é isso? O que é esse negócio que está lá, entendeu? No céu? O que é o céu? O que são as estrelas? Dá uma dimensão cósmica para a pessoa, né? Se você é uma criança, as crianças elas se perguntam, fazem perguntas que são as grandes perguntas, são as perguntas que interessam. Né? Pais ou família que inibem essas questões das crianças fazem o pior tipo de serviço possível. Né? Porque inibem assim, o despertar da curiosidade, né? Infantil, que é absolutamente essencial. Né? Querer entender as coisas. Quando as pessoas falam, não interessa isso aí, não, você está me enchendo o saco e tal. Não, o que está acontecendo? Está acontecendo aí um embotamento, né, do desejo da criança pelo conhecimento, desejo de um ser humano pelo conhecimento. Né? E, é claro, esse desejo começa se perguntando sobre o que vê. Né? E o céu é sempre uma coisa muito inquietante, uma coisa muito impressionante.
né? Então, demorou muito tempo até o homem conseguir entender exatamente o que significava aquilo, e inclusive é difícil de entender, né? O cosmos, é difícil de entender que existem galáxias, né? Sistemas, diversos sistemas dentro das galáxias. Enfim, difícil entender essas coisas, né? Isso justamente precisa de um astrônomo para isso, né? Então, assim, a minha questão é: o desejo de alargar o horizonte vai do céu concreto. Como que isso acontece? Você vê o céu concreto, você fica intrigado com o céu, aí você começa a pesquisar, você começa a procurar entender o que são os planetas, o que são as estrelas, o que é a galáxia, entendeu? As distâncias cósmicas e não sei o que, e buraco negro, e quasar, né? E explosão, né? Dos quasares, e Big Bang, e não sei o quê. Como é que você vai desse, né, de buscar isso para literatura, né? Como é que você vai de uma coisa para outra? Bem, faz todo sentido. Vocês sabem muito bem que faz todo sentido, porque tanto uma coisa quanto a outra fazem parte daquilo que desperta a imaginação, né? Só que uma coisa, a astronomia, ela é a busca de um entendimento científico do cosmos, e outra coisa é a literatura, que ficcionaliza, né? Que busca um entendimento ou uma busca, na verdade, estimular a imaginação, assim, no puro desenvolvimento intrínseco da própria imaginação, né? A ficção é isso. Tá? Bem, continuando. Aí eu vou falar da mesa na Bíblia. Ok. Isso fica para o vídeo, para o próximo vídeo. Muito obrigado. Continue acompanhando.